Então, meus irmãos, hoje, como o Fernando já adiantou, nós vamos compartilhar junto com a nossa irmã Márcia, que vai fazer reflexão do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Possamos aproveitar esse momento e também envolvê-lo com todo o nosso carinho, com as nossas melhores orações, para que a gente possa receber tudo aquilo que necessitamos. Então, Márcia, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre nos nossos corações, nos envolvendo em paz, amor e luz. E o texto que nós ouvimos aqui na leitura inicial, ela tem por base o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos 16 a 20, que narra quando Jesus estava andando e ele avistou alguns homens, e ele se aproximou destes homens, e a eles ele fez o convite para que eles o seguissem. E eles, ouvindo o chamado, o seguiram e tornaram-se os seus discípulos. E Jesus também nos convida a fazer como ele a jornada evolutiva, com passos diários, na dignidade, na moral cristã. E assim como ele convidou a cada um dos seus discípulos, também a nós o convite é feito, para que sejamos os seus colaboradores, que em vivência procuram a transformação íntima, na renúncia do egoísmo. Sabemos que estamos ainda no processo dessa melhoria e Cristo ainda assim mantém o convite para segui-lo. Não importa se nós ainda temos sombras, o chamado está para todos aqueles que estão na boa vontade da transformação interior para o benefício próprio e do coletivo. Então, a passagem do Evangelho de Marcos nos conta que Jesus estava andando pela praia e ali ele viu André e também o seu irmão Simão, que estavam lançando as redes ao mar. E Jesus, se aproximando deles, a eles falou: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. E eles, deixando as suas redes, seguiram o Mestre. E mais adiante, Jesus avistou Tiago e João, seu irmão. E da mesma maneira, Jesus fez o convite a eles. E eles também, ouvindo o chamado, seguiram o Mestre. E nós também ouviremos e aceitaremos o chamado para sentir a sua presença em espírito para a renovação das nossas condutas. Jesus é a grande luz para a humanidade. Com ele se clareia as consciências e os passos daqueles que se deixam caminhar por essa iluminação tornam seus passos compassados na lei de amor e misericórdia. Se deixar intervencer por toda a história do nosso irmão maior, produz no íntimo a sensação de cada vez mais estar em sintonia com ele, que é para todos o caminho, a verdade, a vida. A sua chegada se deu em um momento conturbado, onde a violência predominava, como sendo a pedra angular daquela fase. E se hoje nos assustamos com os horrores que somos testemunhas, aqueles tempos, acreditemos, o horror era ainda maior. E com Jesus iniciou-se o transformar das almas embrutecidas para a moldagem das pessoas com capacidade de compreensão. Ali começou o lapidar das almas para que pudessem ter novas
novas perspectivas sobre a vida. Foi preciso a vinda dele para demonstrar que o amor e não a violência é capaz de transformar vidas. Que o amor traz prosperidade aos povos através da paz e da união. E foram muitos os momentos em que o Mestre demonstrou ser guiado por este sentimento. Pois sempre em que ele se deparou com o agressivo dos homens, em troca, ele ofereceu generosidade e doou a outra face, nos mostrando que não devemos revidar na mesma proporção do errante. O seu caminho foi trilhado no semear dos exemplos, oportunizando o crescimento, o despertamento do Espírito. Com Jesus, a humanidade compreendeu o valor que tem uma vida, por ser o outro Filho de Deus e assim o nosso irmão. Jesus percorreu a sua jornada com retidão na fala e nas atitudes, com delicadeza ao expor as histórias e ensinamentos, maestria ao lidar com as pessoas, sério e ainda meigo, doce, sem perder a sua majestosa grandeza. Esse é o menino que viveu entre nós e cresceu para tornar a humanidade sabedora que somos únicos, porém não mais importantes do que aqueles que estão ao nosso lado. Aquele menino de José, de Maria, que se tornou o homem sábio, trouxe para nós o ensinamento que não somos descartados com o passar do tempo, porque somos espíritos que para sempre viverão em algum lugar do orbe de Deus. E mais, ele nos mostrou que devemos construir em nós mesmos o reino de amor, de respeito, para que dentro desse reino habite um Pai maior. Com Jesus aprendamos e caminhemos para poder viajar às santas moradas do Pai. E enquanto estamos aqui na Escola Terra, devemos cuidar para não nos apegarmos aos excessos. A fixação no material e o querer ter apenas os prazeres momentâneos nos levam a derrocar do caminho com Jesus. Se não tivermos atenção com os pensamentos e com as atitudes, acabamos nos colocando em situações viciantes com os desejos mundanos e neles perdemos o foco que deveríamos ter em espiritualidade, sendo que aqui retornamos para nos estruturar enquanto ser humano, expandindo saberes, acentuando as qualidades. Mas a alienação em querer ter somente o que o mundo apresenta nos retira desse propósito inicial. E assim se afastam-se consideravelmente grandes oportunidades na jornada evolutiva. Pensemos, como será o nosso retorno à pátria original, quando lá chegarmos na consciência que nos contaminamos pelos excessos, pela ganância de querer ter, e que passamos a viver apenas no sentido imediatista. O nosso coração ficará com o pesar do não aproveitamento adequado na jornada terrena. Portanto, a partir de agora, sejamos vigilantes com o nosso querer, para que o materialismo não seja o dominante dos nossos sentidos. Porque nos limitamos ao querer só possuir e assim estacionamos o saber, o conhecer. Enfim, ficamos menores do propósito de uma vida criada para ser curiosa, para ir avante nos entendimentos universais. Sendo esta a chave para abrir as portas de tantos outros lugares, por vezes desconhecidos, mas também envolvidos de amor e também habitados por seres filhos do nosso Pai. Vastos são os lugares
podemos conhecer, contudo, nem sempre temos a nobreza de querer estar nessas localidades, que precisam ser identificadas através de uma visão ampla sobre o que é este cosmos e a sua funcionalidade. São entendimentos complexos que serão alcançados por aqueles que tiverem a hombridade de focar a existência nos saberes mais profundos e que já foram mencionados por muitos mestres que deixaram as sementes, cabendo a cada um ter a sua percepção e ir em busca desses conhecimentos para germinar esses conhecimentos em fatores reais para o crescimento do espírito e ser um buscador de si para encontrar o todo supremo, junto das glórias eternas, onde rejubilam-se aqueles que ainda trabalham incessantemente para o ajuste e resgate daqueles que se colocam no estacionamento moral. Façamos a nossa parte, nos oportunizemos crescer, vamos querer estar na presença desses amigos que já estão condicionados a nos proporcionar a melhoria consciencial. E assim estaremos no processo de estar o mais breve nestas hostes sublimes, vivendo na harmonia. Sigamos Jesus. É Ele o caminho para essa verdade da vida. E devemos também sempre lembrar de pedir luz no caminho daqueles que estão nas trevas dos sentimentos, dos vícios exacerbados, na intranquilidade das suas emoções, sofredores, encarnados, e também os irmãos desencarnados, que ainda percorrem essa crosta, repelindo o contato com os iluminados perfeitos, que a estes irmãos buscam ajudá-los, mas as suas consciências, ainda na estruturação material, não permite que os vejam, e eles também não acreditam que aqui já não é mais a sua morada, sendo que viveram arraigados na sobrevivência, nos planos futuros de uma vida próspera. Viveram apenas para o material e esqueceram desse mesmo planejamento de um futuro em vida próspera, mas com significado também espiritual. E quantos estão nesse mesmo viver, apenas querendo sobreviver aqui, esquecendo-se de que a vida nunca cessa, e quando fizermos a nossa viagem daqui para outra esfera, levamos o que sabemos, o que sentimos e o bem que praticamos. E muitos não cultivam o que será o de melhor proveito para a vida, que é o tesouro do amor. Que riqueza esplendorosa é essa virtude! Através do amor vamos a caminhos leves, temos o coração brando, acolhemos irmãos. Esse sentimento é capaz de compreender, perdoar e trazer a paz. E somente com amor é que teremos a sustentação que nos fará superar adversidades e termos entendimentos de algumas situações. Tendo amor e crendo na imortalidade da alma, nos tornamos fortaleza. E o crente na vida eterna deve estar sempre desperto para observar com todo carinho tudo aquilo que lhe chega, pois em qualquer momento é-nos dada a oportunidade para o crescimento, para o entendimento de saber além do que podemos alcançar com os olhos físicos. Tantos são os mistérios que ainda podemos desvendar. Contudo, são poucos que buscam olhar para si mesmos, sendo que é o mais profundo da alma que se encontra o significado verdadeiro de
cada um foi confiado oportunidades, experiências que, vividas e compartilhadas com outros, nunca se perde. Cada um que conosco fizeram parte de algum momento da vida continua enlaçado em fluido energético. E assim a vida vai se fazendo em meio a experiências e sutilezas que às vezes passam despercebidos, porque vivemos atropelados pelos passos acelerados dos dias da rotina. Porém é necessário compassar o viver com o olhar para a essência do rio, para reencontrar o significado verdadeiro do porquê existir. E nessa busca encontraremos muitos outros que também estão para a descoberta desse véu. E passo a passo vamos entendendo, vamos enxergando coisas que antes não víamos e vamos nos encaminhando para mais perto do que existe nesse vasto universo. Sejamos agradecidos por cada vez que nos chega algo que antes não estava no nosso campo de visão, alargando a compreensão da diversidade que existe em cada parte dos mundos, visível e invisível. Vamos abrir os olhos, expandir a mente, estejamos preparados para o que vem para alavancar o ser. E a humanidade deve ao Mestre Jesus a conquista dessa liberdade espiritual, onde podemos entender a essência da nossa existência, quando Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles que o seguiram em seu tempo tiveram o entendimento que Jesus era a verdade, o caminho, a vida, para se tornar além do que viam em si mesmos, um ser humano frágil, destinado às penas eternas do céu ou do inferno, ou um ser mortal, sem uma expectativa de vida após esta matéria. E com Jesus se abriu a porta para a libertação de um mundo onde o ser pode se regenerar, se capacitar e ser grandioso em suas obras. E por elas ser contemplado, a ver a vida iluminada, o que antes não era possível avistar por sua própria falta de visão de mundo de eternidade. Caminhando com Cristo, nos abençoamos nos entendimentos da melhoria pessoal e a partir dela abrandamos os impulsos causadores de aflições. Vamos lapidando o nosso coração para que fique suavizado e não replicante as ações. Assim, vamos nos estruturando moral e intelectualmente, conquistando a solidariedade enquanto seres humanos nos tornamos mais sensíveis ao que causa o mal ao próximo, nos colocamos no lugar dos que sofrem e a sensibilidade afetiva nos torna realmente verdadeiro da palavra humano, com disposição de acender luz aonde habita a sombra. Um ser humano desperto do seu papel no mundo transborda em realizações benfeitoras a muitos. Com isso, quanto mais humanos envolvidos nesse propósito, menos teremos de irmãos perdidos em amarguras, em solidão. Cristo nos libertou da escravidão dos pensamentos mesquinhos e egoísticos, e essa liberdade nos aproxima das verdades sobre a moralidade, que faz o homem evoluir pelas ações de respeito e responsabilidade perante si mesmo e aos outros. O menino que chegou silencioso transformou-se no mestre e sem alardes conseguiu
transformar vidas, trazendo o aflorar das almas que estavam há tempos sem o conhecimento das suas próprias capacidades. E ao encontrar Jesus, mesmo ainda com imperfeições, foram capazes de realizar as suas obras, transformando o que é o gerador de desgaste e embates em exemplificação de conduta reformada, por amor, por uma consciência de querer sempre estar ao lado daquele que, sem imposições, transmitia a força para se levantar, a coragem para prosseguir, entusiasmo para nunca desistir de lutar pelo ideal da transformação pessoal. Essa é a trajetória do caminhante que quer seguir Jesus. Caminhar com Jesus é valorizar o viver, buscando a felicidade interna e a renovando a cada dia. Caminhar com Jesus é também saber ver a grandiosidade da existência divina nos detalhes da vida, aqueles detalhes que nos oportunizam estarmos em matéria. Já paramos para pensar nessa engenhosidade perfeita do funcionamento orgânico do nosso corpo? A importância de cada célula, do circular do sangue que proporciona a ativação das nossas funções, na beleza de cada elemento ser participação, para que o todo corporal se mantenha sadio. Às vezes estamos no automático do acordar e seguir na rotina, e assim não nos damos conta que para continuar a existência terrena é preciso que a engrenagem do corpo esteja ativa. Por vezes, esses detalhes ficam despercebidos e dessa maneira vamos levando uns dias sem se preocupar ou valorizar o equipamento que nos ajuda e nos sustenta em vida carnal. Olhar para dentro é o primeiro passo para se conscientizar que assim, da mesma maneira, nós somos em exterior, onde cada ser humano tem a sua importância também na vida do outro, onde cada um de nós, com as atitudes, contribuímos na vida de um irmão. Ou podemos também ser um peso ao nosso semelhante. A maneira de se portar e conduzir as situações é que definem qual é o propósito que queremos seguir. Somos agentes transformadores quando damos exemplos de renovação. Se tivermos a intenção do bem, estaremos compartilhando o amor. Agora, se a nossa percepção, a que mais observamos, é o negativismo, somente angústias conseguiremos transpassar. E se nos reconhecermos assim, ainda podemos modificar isso. Se aproximar das sutis coisas do Espírito é o que trará o preenchimento verdadeiro ao ser, dando a este a sabedoria para enxergar as multiplicidades em vida, percebendo no seu próprio corpo a perfeição criada por um todo universal. Muitas respostas virão, bastando silenciar e, na profundeza do respirar, sentir o sangue fluindo, alimentando as células, e elas abastecem os órgãos que geram harmonia para a manutenção da vida. E ao perceber esse mecanismo, impossível não se sentir em plenitude com esse todo, com o divino, que para a humanidade deu a capacitação também de gerar vida. E como pode isso não trazer a alegria para alguém? Depois do despertar consciencial, de ser uma obra feita em perfeição, só nos resta cuidado para manter-se num estado transmutador, observador, trazendo para si o que é a edificação e não destruição.
experiências extraordinárias. Mas para isso é necessário buscar o interno, o que existe em si, que além de sentido pode ser compartilhado. E isso é caminhar com Jesus. Demonstrar no dia a dia em vivência o que Ele ensinou, fazendo escolhas raciocinadas e direcionadas no bem, se aprimorando em caráter, vencendo etapas com propósitos de aprendizado e não sucumbir em desânimo, sabendo que nem todos os dias nós teremos a claridade solar raiando os nossos pensamentos. E o caminhar com Jesus nos ensina a tirar lições de qualquer que seja a estação. Sendo importante não nos atolarmos na lama de nossas paixões e medos. Esse polimento no ver e sentir faz mudar a maneira como nos comunicamos no mundo, principalmente no mundo interior, onde passa a habitar a leveza e uma nova visão sobre a vida, sem jamais desanimar com as situações. Porque, caminhando com Jesus, sabemos que angústias passarão, o peso sairá e ficará a leveza de saber que mesmo nas adversidades, conseguimos ser fortes em fé, construindo novas realizações, sem parar de ter esperança em nós, na vida, no auxílio que vem para as travessias mais difíceis. E cada vez que conseguimos superar algo, o pós-momento difícil vem como um alimento para a alma, onde fica na pessoa a sensação de ser forte, de ter sempre a presença invisível, mas que esteve ali e ajudou a superar a situação. Com isso, se faz a solidez na fé daqueles atentos em aprender com os desafios. E são estes os que evoluem, porque não ficam remoendo o passado, deixando para trás as vivências não felizes. Pois se não realizar essa libertação, o que fica é o rancor, o desejo de vingança e o desespero emocional. Esse é o irmão que não compreendeu que a vida não tem o propósito de machucar alguém, mas que tudo vivido é para a pessoa despertar o bom dela, força espiritual, para ela capacitar-se em energia e lutar para trazer para si a paz, a prosperidade e a vivência. O Mestre disse: cada um é responsável por suas obras. Então, somos responsáveis em buscar ser feliz. O caminhante que segue Jesus procura encontrar a felicidade, mesmo que ela não esteja perceptível. Nós vemos pelo mundo irmãos nos seus martírios pessoais, e nem por isso eles são amargos ou desanimados. Contudo, são agradecidos e dispostos a ver o que de bom acontece a eles. Enquanto outros estão em seus sintuosos momentos, e nem com isso eles conseguem esboçar o sorriso. E quando o fazem, é para a conveniência da sociedade materialista. O preenchimento de alma é o que traz a paz interior. Sem isso, pode-se ter tudo à sua disposição e ainda sente a falta de algo que nem mesmo sabe o que é. E no simples, por vezes, se encontra a paz de ter uma família e fica grato pelo pouco que tem. Também temos irmãos necessitados da ajuda material, do acolhimento humano, e nisso nós podemos ser uma participação efetiva. E mesmo eles que nada de bens possuem, se o espírito for nobre em reconhecer gestos de bondade no irmão que estendeu a mão, ele consegue ver nesses detalhes a presença divina. E
isso, fazer eles não perderem a vontade de continuar a viver, porque ter a certeza da presença de Deus na vida deles através de outro ser humano. E o que nós estamos esperando para fortalecer a fé de um semelhante através de um gesto nosso? Não ignoremos dores, não desviemos o olhar daqueles que clamam, nem que seja pela confirmação de que eles não estão esquecidos neste mundo. Podemos e devemos fazer parte deste ministério, porque todos estamos aqui para ajudar a jornada evolutiva uns dos outros. Nossos atos devem estar envolvidos no amor, na caridade e na fraternidade, se quisermos ser chamados aprendizes que caminham com o Mestre Jesus, no abandono dos hábitos que não estão de acordo com as orientações dele, que ano após ano espera que estejamos dispostos a ser como ele, trabalhadores fervorosos no bem, junto das batalhas de união, para trazer o fraternal na sociedade carente de amor e paz interior. Fraternidade é o eixo para levar a redenção à humanidade. O elo que une os povos. É essa energia que pelas ações transforma vidas, tanto daquele que recebe como aquele que oferece. Ser fraterno é ter compaixão e ser perdão, é querer levar paz aonde tem a desolação. E tudo isso, qualquer pessoa pode ser um instrumento em transmitir a alguém. E por que será que relutamos tanto ainda a viver dessa maneira? De superar as desavenças, de amenizar dores, e às vezes também nos torturamos com o nosso passado. E isso é só para macular a alma. Nós devemos aprender a realizar o auto-amor, a fazer a fraternidade em si. Sejamos sabedores que o Pai nos ama à nossa maneira. Mas Ele espera que sejamos persistentes na mudança íntima, pois temos o intelecto preparado para absorver os entendimentos da vida, para crescer e florescer. Que maravilha a fraternidade! Traz paz, amor, mesmo que seja interiormente. E quando nos equilibramos, aí sim podemos ser agentes do transformar também outras vidas. Peçamos a orientação celeste para a nossa vida estar em harmonia com os propósitos de Jesus. Os propósitos que Ele tem para a nossa vida, para conseguirmos ser a contribuição, caminhando junto com Ele. E assim nós agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga que vem transmitir esta mensagem. Que nós consigamos absorver essas palavras no nosso coração e consigamos ser os caminhantes que seguem Jesus, que ouvem o pedido para que nós tenhamos os olhos, a mente, sempre despertos para os sinais, porque Ele está presente em cada irmão, em cada criatura, na natureza. E nós somos os seus colaboradores nessa jornada. E nós, na nossa disposição, podemos auxiliar a tantos irmãos. Tenhamos a nossa mente agora no alto, com Jesus, pedindo sempre a misericórdia do nosso Pai em nossa vida. Com amor e misericórdia alcançamos os nossos semelhantes, para que com
desenvolver o entendimento do mundo, mas não só desse que vemos com o olhar material. É preciso que tenhamos essa expectação de avistar além do visível. Com essa energia do amor se alcança almas. Não somente as corridas diárias devem nos chamar a atenção. O invisível é o que nos deve ser essencial. Devemos ter brandura com aqueles que ainda não têm esse alcance. E a prece é providencial. Esses ainda não avistam o eterno, precisam ser lembrados em nossos pensamentos. Eles serão em algum momento alcançados pelas preces sinceras a eles dirigidas. E assim vamos aprendendo, proporcionando a misericórdia aos irmãos com pensamentos sadios. Eles são filhos de Deus, nós somos seus irmãos. E estamos na corrente da vida para seguir enlaçados neste saber onde a fraternidade é a virtude para trazer a paz a todos nós. Com caridade no coração se tem bênçãos nas mãos. Sigamos em caminho dessa luz e proporcionar tranquilidade para absorver o universo do universo, tudo que o cosmos pode oferecer. E sejamos atentos para não perder os sinais e nem a oportunidade de trabalhar na seara de Jesus. Celebremos por estarmos nesse progresso e não sejamos no egoísmo. Compartilhemos os saberes e aprendamos sempre com o nosso Mestre em amor. Que assim seja, que o Mestre sempre nos envolva, que nos traga a luz, a paz interior que todos nós precisamos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.